Olá, nesse meu Gazine, nessa minha abertura eu não vou me alongar porque vocês vão entender logo a seguir. Eu fui convidado, graças ao Michael Menezes, quem eu conheci pessoalmente no Enzine do ano passado, o Encontro de Zineiros em Niterói. E através dele eu fui convidado para participar de um programa de rádio pela acpipfm.com na internet. E a Michele Cardoso me contactou e me pediu, como pediu a todos os outros fanzineiros, a que fizéssemos, discorrêssemos um pouco do nosso trabalho, da nossa arte, e aí escolhêssemos duas músicas, né? São esses os fanzineiros que foram escolhidos para esse primeiro programa, né? Esse retorno com esse primeiro programa. E a apresentação é da Michele Cardoso e do Max Merege. O Max também editou. Eu só queria deixar claro aqui que eu não vou explicar muito, porque nesse mesmo programa, nesse mesmo Gazine, eu vou deixar aqui a minha fala, que dá uns 16 minutos, com as duas músicas a seguir, né? E na minha fala eu explico as músicas que eu escolhi também. Mas vocês vejam que teve tanto fanzineiro que a Michele, ela discorre no começo, eu vou deixar a abertura do programa com ela aqui também, a fala da abertura dela, e ela disse que são 3 horas de programa, e na verdade ela se corrige até depois, e foram 4 horas de programa no sábado, às 21 horas, acabou 1 da manhã, 1 e pouco da manhã, e as reprises só contemplam 1 hora do programa, porque ela tem outra programação, então foi no domingo, e foi agora na segunda-feira, e vai ser agora na quarta-feira. Mas eu resolvi então fazer esse meu Gazine, então tem vários convidados, como vocês veem, tem o Márcio Snow, a Maria Mitsuko, Tina Kurtz, o Elidio Omar, o próprio Michael Menezes, o Pedro de Luna, e muitos outros, uma boa parte eu não conheço, passei a conhecer ouvindo, né? Então é isso, é um programa de rádio que, em especial, nessa edição especial, traz os fanzineiros, e a própria Michele falou que vai fazer novamente esse programa, vai ser um pouco menor, porque deu um exagero dessa vez, dado o número de pessoas, né? E eu já recomendei alguns nomes também para ela, né? Então, enfim, numa segunda vez, num segundo programa, ela vai provavelmente me pedir para lembrar alguns nomes também. E vale a pena porque eu gostei bastante, tem um entrosamento dos fanzineiros, do trabalho que eles fazem, da fala deles e das músicas que escolhem, é uma variedade muito grande. Então, para não me alongar muito, eu vou aqui, então, encerrar essa minha fala inicial, colocar o cartazete novamente, colocar a abertura do programa da Michele, e a seguir a abertura eu fiz a edição, logo a seguir a minha fala inteira até o final com as duas músicas que eu elegi, e no fundo, para que não fique só a música e a minha fala, eu coloco o painel visual do programa da rádio para vocês ficarem vendo, mas enquanto escutam. Então, esse é o meu Gazine por hora. Boa visualização e principalmente audição até o final. A PIP FM apresenta ACPIP, sob o comando de Max Merege e Michele Cardoso. Boa noite, ouvintes da Rádio PIP FM, aqui Michele Cardoso, em mais uma edição do ACPIP. Hoje completamos nosso programa número 40, e para fechar essa última edição da primeira temporada, convidamos um time de fanzineiros do Brasil inteiro, de peso, juntamente com o nosso amigo Michael Menezes. Fizemos essa seleção, entramos em contato com todos os nossos colaboradores, e vai ser um programa fantástico. Como é muita gente, teremos 3 horas de programa, mas toda a melhor qualidade, então vale a pena escutar. Então vamos lá.
Olá, boa noite. Convidado pela Michele, através do Michael Menezes. Michael Menezes, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Já havia conversado com ele por telefone, mas pessoalmente foi no evento do Enzine, encontro de fanzineiros em Niterói desse ano de 2022. Hoje estou conversando com vocês aqui, já é dia 31 de dezembro de 2022, indo para o ano novo de 2023. E aí ele me avisou dessa possibilidade de estar expondo na rádio, né? A Michele me passou como poderia ser, e eu gostei muito, porque na verdade eu já trabalhei, não que eu trabalhei, mas eu já fiz 1 hora de programa numa rádio universitária lá em Goiânia, Goiás. Durante 4 dias seguidos eu ia na rádio e voltava para a gente fazer a seleção de músicas e também 2 HQ-fônicas, transposições de quadrinhos para a rádio. Claro que foi uma experiência única, foi depois do meu mestrado, né? E agora uma outra experiência rápida aqui. Então, eu venho... Bom, vamos lá. Meu nome é Gazi Andraus, como eu falei, meus pais eram árabes, né? Por isso o nome é diferente. Mas eu nasci em Tuiutaba, Minas Gerais, em 1967, 5 anos depois do Edgar Franco Ciberpagé, que nasceu também lá. Essa relação com o nome dele aqui tem a ver, porque tem a ver com a área, a área que eu atuo com os quadrinhos e ele também, né? Nós nos conhecemos através dos fanzines, então vamos lá, eu venho da leitura desde a infância de gibis infantis, na adolescência, gibis infantis mais os de super-heróis. Na fase final da adolescência para adulta, com os quadrinhos adultos, como quadrinhos europeus, principalmente, né? Philippe Casamayor, Philippe Druillet, Moebius e outros que começaram a aparecer cada vez mais no Brasil, né? Então, esse foi o meu desenvolvimento, né? Os quadrinhos que eu lia desde criança até hoje, alguns deles não existem mais, os autores já faleceram ou pararam de fazer, né? Eu dou um exemplo clássico aqui, que é Cactus Kid, do Renato Canini. Renato Canini chegou a desenhar o Zé Carioca, mas ele fazia seus personagens como Dr. Freud, que é uma brincadeira com Freud, né? E ele desenhou e criou o Cactus Kid, que era uma brincadeira de um humor baseado no faroeste norte-americano, né? E saía na revista Cras dos anos 70 pela editora Brasil, pela editora Abril no Brasil. Bem, então esse é o resumo, né? Quadrinhos infantis, infantos juvenis com super-heróis, com muita influência mesmo, a influência que eu tive de vários autores, Jim Starlin, Neil Adams. E aí eu Jim Aparo, comecei a desenhar incessantemente super-heróis naquela época da adolescência. E depois a fase adulta, em que eu vi os quadrinhos diferentes, né? Os quadrinhos mais reflexivos. E daí eu comecei, com essa influência, a fazer quadrinhos de reflexão, filosóficos, fantástico-filosóficos, poéticos. E aí o Edgar Franco também fazia algo similar. Foi quando eu detectei uma HQ dele num fanzine que eu participava. Eu comecei a participar em fanzines desde 1986 para 87, fanzine Barata, da cidade de Santos SP. E foi num dos números que eu vi uma HQ dele e eu estranhei, me espantei, porque parecia muito com a minha, assim, com as minhas maneiras com as minhas HQs, né? Que são poéticas, que não tem começo, meio, fim, não tem um roteiro fechado, padrão, tem uma reflexão por detrás e é algo fantástico. E aí eu mandei uma carta para ele, descobri que ele morava na cidade de Tuiutaba, MG, onde eu nasci. Ele recebeu a carta, mas me avisou que estava fazendo arquitetura em Brasília, e num desses encontros em Tuiutaba, porque eu tenho parentes lá, eu finalmente o conheci e a gente viu que fazia quadrinhos similares, né? E é muito interessante, os dois nasceram na mesma cidade e faziam quadrinhos parecidos sem nunca terem visto o quadrinho um do outro, né? Eu só cheguei a ver o quadrinho dele no fanzine a primeira vez, e aí nós começamos a ser amigos e também a compactuar com as nossas HQs, e fizemos o Irmão Semese, que é um fanzine que está acessível no site Marca de Fantasia, e o resto é história, com muitos outros, não muitos, mas alguns outros autores, né, fazendo algo que se intitulou no Brasil como HQs poéticas, né? E eu chamo de fantástico-filosóficas, mas são poéticas, que é uma linha que a gente desenvolveu intuitivamente no Brasil na década de 80 e 90.
Graças a essas influências que eu falei, mas também graças ao fanzinato. Os fanzines demandam com que as pessoas façam HQs curtas, porque cada fã-editor mandava uma carta e a pessoa, o autor, seja ele profissional ou amador, ele era convidado para participar de um próximo fanzine, como por exemplo o Tchê, do Denilson Reis, lá do Rio Grande do Sul. E aí ele mandava uma carta, não existia, né, internet naquela época, década de 80 para 90, e aí a gente fazia uma HQ, cada um, né, e tirava uma fotocópia, uma xerox e mandava. E a HQ, ela tinha de 2 a 5 páginas. Não adiantava fazer uma HQ de 8, 10, 12, 15 páginas. Ele não ia publicar, porque ele não tem como. Ele tinha um fanzine de 24, 28, 32 páginas, ia publicar uns 5 autores, 6 autores lá. Era essa a questão. Então essa premência, né, essa dificuldade em se poder fazer HQs compridas, nos deixou livres para fazermos HQs curtas, elípticas e poéticas. Isso foi bem interessante, né? Não foi nenhum mal, foi algo muito engrandecedor, né? Então é aí que veio a HQ poética, né, no nosso país. Eu fiz mestrado, o Edgar Franco também, e outros, cada um na sua área. Eu fiz mestrado na área de artes visuais da Unesp-SP, pesquisando os quadrinhos poéticos, né? Depois eu fiz o doutorado na USP, aí na área de ciências da comunicação, pesquisando a importância da utilização das histórias em quadrinhos para o desenvolvimento da inteligência aos universitários, à área da universidade. E aí eu filtrei e fechei com as HQs de divulgação científica, mas buscando bases de conhecimento com relação à mudança de paradigma da ciência cartesiana para a ciência quântica, ciência da física quântica, que rebate também numa mudança de paradigma da educação de cartesiana para algo além, né? E aí esse algo além que seria a utilização das artes junto. E das artes fazem parte os quadrinhos. Então todo esse imbróglio eu amarrei e fiz uma tese de doutorado que acabou sendo premiada pelo HQ Mix de 2007. A tese eu finalizei em dezembro de 2006. Em 2007 ela foi premiada como melhor tese de HQ daquela época, né? E aí depois, continuando, né, eu nunca deixei de fazer fanzines nem de participar, tanto que no mestrado e no doutorado tem um capítulo para fanzines. E aí, por fim, eu acabei dando aulas em mais de quase 12 anos num centro universitário da cidade de Guarulhos, depois mais 2 anos na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, temporário, e por fim já estou indo para o meu do quarto para o quinto ano, que será o último, do pós-doutoramento na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, sob a supervisão do Edgar Franco Ciber-Pagé, porque ele é professor lotado lá naquela universidade. E aí, a minha pesquisa de pós-doutorado é justamente sobre os fanzines de arte, os artezines. Então a coisa se expandiu, eu continuo pesquisando isso cada vez mais, né? E também dou uma disciplina pioneira, já fiz a disciplina agora por 3 vezes, que é a disciplina de artezines, né? Para a pós-graduação dentro da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Universidade Federal de Goiás. Lembrando que eu sou bolsista pelo CAPES também, do PNPD, que é um Programa Nacional de Pós-Doutoramento, que esse pós-doutoramento que eu faço, infelizmente, foi extinguido, né, nesse governo que está se encerrando. Ele não existe mais, existem outras bolsas, outros projetos mais curtos, né? Mas ele foi muito útil, porque ele é como se um pesquisador estivesse junto da pós-graduação de determinada universidade e unidade, trabalhando com eles, que é o que eu estou fazendo, né? Tanto que fizemos recentemente a terceira Ciberpagelanças em Goiânia, Goiás, sob a condução do Edgar Franco e também do grupo Cria Ciber, que é o grupo que ele coordena dentro da universidade, e eu faço parte também do grupo. E lá nós fizemos uma exposição internacional de fanzines com mais de 300 fanzines recentemente, né? Bem, esse é o meu caminho até hoje. Continuo atuando, fazendo HQs poéticas, não muitas, mas continuo fazendo, e desenvolvendo meus artezines, que nem sempre têm HQs, mas elas têm
junção de imagens de desenhos ou trechos de HQs ou até HQs curtas que eu faço, algumas transformadas em 3D por um programa chamado 3D Builders do Windows 10. E aí eu crio meus artezines juntando, elencando essas imagens que eu desenho, que eu reelaboro, e quando eu as colo, entre aspas, hein, ou entre parênteses, eu as colo montando o fanzine, o artezine, eu eu recrio um texto poético que permeie essas imagens, né? Em geral, tem sido esses meus últimos artezines que eu venho produzindo, e duas séries principais. Uma é a 3D Imagens, que justamente é isso que eu falei, né? E eu não lembro o nome da outra série agora, mas vou lembrar já já, porque eles estão disponíveis no site Marca de Fantasia, do Henrique Magalhães, que é o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil e que tem esse site maravilhoso que disponibiliza livros teóricos e artísticos, fanzines, revistas da área de quadrinhos, fanzines e em geral, cultura geral, né? E aí eu tenho uma página... Tem uma página de parceiros da qual eu contribuo com meus fanzines artesines. Por exemplo, o José Zinnerman Nogueira também, na mesma página, tem os fanzines dele lá, né, em PDF, e os meus também. E aí eu tenho então a série 3D Imagens e tenho a série Alea Jacta Est, A Sorte Está Lançada, que é algo parecido também, em que eu vou, principalmente o nome que tem a ver, né, que eu vou lançando as minhas imagens, meus desenhos e depois... trabalhando esse texto poético. Muitos deles são minizines também, de 8 páginas. Mas é isso. E aí eu quero deixar, então, tem todo esse registro aí que eu falei para vocês, né? Tenho tido contato, então, antes de escolher de elencar as duas músicas aqui, eu tenho tido contato também com as feiras e eventos de fanzines, como o Enzine, que ocorreu esse ano, como eu disse, em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu fui passear, por exemplo, na Feira Miolos, 9ª edição, em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, e tinha vários fanzineiros e artesineiros lá também. E aí com eles eu vou trocando ideias, comprando, adquirindo, ganhando, trocando fanzines, né? Muitos deles acabaram indo para a exposição que a gente montou, né? E para finalizar, eu tenho influências musicais do heavy metal, rock progressivo, art rock, instrumentais, clássicas também. O Edgar Franco, só por curiosidade, que é o meu irmão das artes, que é o que eu mencionei hoje, ele também tem essa linha de gostos um pouco mais além do que eu, né? Mais dos sons mais brutais ele também gosta. E ele tem a banda dele, o Posthuman Tantra, e ele faz as experimentações sonoras com outros músicos. Então tá aí minha dica para vocês chamarem ele também. E por que eu estou mencionando agora no final? Porque eu vou escolher então uma das músicas que eu muito aprecio, que é do Uriah Heep. A música é Lady in Black, do disco Salisbury. Uma música belíssima, inclusive a letra poética sobre a questão da morte, a aparição da morte na guerra. É uma letra poética que foi utilizada, pelo que eu já li, até como uma letra de estudos literários na Inglaterra, se eu não me engano. Então o pessoal gosta de usar também o que é dito de cultura pop ou marginal, ou underground, quando eles conhecem a qualidade, né? Então é bem interessante também vocês verem. E a música é belíssima, né? Tem várias versões depois da original, mas eu prefiro a original no momento, né? Com o vocalista John Byron, né? Falecido já há muito tempo, né? Primeiro vocalista do Uriah Heep, né? Então, Lady in Black. E depois a segunda música, né? Por assim dizer, é diferente. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ela foi feita, na verdade, inicialmente como... deixa eu encontrar aqui. Ela foi feita pelo Edgar Franco, Cyberpagé, né? Mas inicialmente com um experimento sonoro animado, uma animações que ele vem fazendo pioneiras, trabalhadas com IA, com inteligência artificial, né? A música se chama O Luto da Vitória, do Cyberpagé, né? Então ela é produzida por ele em parceria com Alan Flecha. Na verdade, ela fará parte do terceiro single
do EP Códigos Cósmicos de Batalha, né? Então, que em breve será lançado pela Lunari. Enquanto ela não é lançada, tem a versão do videoclipe, mas eu extraí a audição dela, a música, né? E eu gosto muito porque tem uma letra declamada pelo Ciberpajé, como se fosse um conceito aforístico, né? Aliás, ele desenvolveu com o Daniele Barros os HQ-furismos, histórias em quadrinhos aforísticas mais curtas ainda, que são como uma página só e uma imagem, né? E aí essa música, ela é como se fosse um aforismo recitado, mas com um som heavy metal de fundo, trabalhado pelo Alan Flecha, né? E que faz conexões metafóricas com o Tratado Militar da Arte da Guerra de Sun Tzu. Então tem conceitos dessa questão do equilíbrio oriental, do Tao Te Ching, né? É interessante porque fala da guerra, mas ela tem uma visão disciplinada na ética. Eu não quero guerra, ninguém quer, mas a música ela é forte porque nós vivemos tempos, desde os primórdios até hoje, sempre nessa questão belicosa, né? Sempre de brigas, de guerras. A arte, ela retrabalha isso. Então essa música, ela faz essa transposição, ela faz uma catalisação disso, né? Uma sublimação. Tanto que ela se chama o Luto da Vitória. Tem um pouco a ver até com o tema, se a gente for pensar, luto, com Lady in Black, do Uriah Heep, por causa da letra, né? Então, são essas duas canções que eu vou deixar para finalizar aqui para vocês. É isso. Agradeço, então, e boa audição. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. She asked me name my clothing, I said the need within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God. And I begged her give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. But she would not think of battle that reduces men to animals, so easy to begin and yet impossible to end. For she, the mother of all men, can counsel me so wisely. Then I feared to walk alone again and asked if she would stay. Oh, lady, lend your hand, I cried. Oh, let me rest here at your side. Have faith and trust in me, she said, and fill my heart with life. There is no strength in numbers, have no such misconception. But when you need me, be assured I won't be far away. Thus having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find new heart each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wisely, courage from
Destrua todas as cidades e vilas, mas respeite os templos e as crenças alheias. Não queime os campos jamais, nem mate nenhum animal. A natureza é sua. Use sempre roupas pretas, uma forma de luto em respeito aos adversários abatidos e para com aqueles que sofrem com as suas mortes. Se você lidera, deve ser o primeiro a avançar na batalha e deve colocar sua vida a serviço de cada um de seus guerreiros. Morrer por eles se necessário. Destrua todas as cidades e vilas, mas respeite os templos e as crenças alheias. Não queime os campos jamais, nem mate nenhum animal. A natureza é sua. Use sempre roupas pretas, uma forma de luto em respeito aos adversários abatidos e para com aqueles que sofrem com as suas mortes. Se você lidera, deve ser o primeiro a avançar na batalha e deve colocar sua vida a serviço de cada um de seus guerreiros. Morrer por eles se necessário. Use sempre roupas pretas, uma forma de luto em respeito aos adversários abatidos e para com aqueles que sofrem com as suas mortes. Se você lidera, deve ser o primeiro a avançar na batalha e deve colocar sua vida a serviço de cada um de seus guerreiros. Morrer por eles se necessário. Mas respeite os templos e as crenças alheias. Não queime os campos jamais, nem mate nenhum animal. A natureza é sua. Você lidera, deve ser o primeiro a avançar na batalha e deve colocar sua vida a serviço de cada um de seus guerreiros. Morrer por eles se necessário.